Primeira discussão do PLCE número 5 de 2025, projeto de lei complementar do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto, altera a lei complementar número 83, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do município de Jacareí e dá outras providências. Apresentação do projeto. Escreveu. Pode escrever aí. Tá. Uma ótima tarde a todos. Agora, o nosso assunto é educação. Profissionais da educação, professores. Já queria aqui, desde já, mandar um abraço para a nossa secretária de Educação, Daniele Vilar, também para a sua adjunta, Ana Cristina, que faz um trabalho muito importante em nossa cidade, e ao prefeito Celso também parabenizar por essa iniciativa de fazer essa adequação na legislação. Uma lei tão importante que queremos votar agora, que também o presidente irá votar, porque é um projeto que vai alterar uma lei complementar. E eu queria fazer aqui uma contextualização, antes de apresentar o projeto, sobre a educação. Sou formado em pedagogia e conheço bastante o desafio da educação na cidade, no Brasil, em todo o país. E a gente lembrar, ao longo das décadas, como que foi construída a educação no Brasil, nos estados e em Jacareí também. A gente vê que lá nos anos 60, anos 70, foram aprovadas as primeiras legislações no Brasil que falavam da educação. Então, nessa época aí do governo militar, que foi criado no Brasil o primeiro e o segundo grau, que antigamente a gente tinha as escolas, EPG, EPSG, primeiro grau, segundo grau, alterações que foram acontecendo ao longo das décadas. E até os anos 90, 96, mais precisamente, para que os professores pudessem dar aulas nas escolas da primeira à quarta série, naquela época não tinha essas nomenclaturas de ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil ou superior, mas tinha o primeiro grau e o segundo grau, e o superior era o terceiro grau. Então, a necessidade para que você pudesse dar essa aula no começo, até a quarta série, era que o profissional tivesse o magistério. Magistério era uma opção que a pessoa fazia no ensino médio. Ela poderia escolher entre o ensino técnico-científico ou passar para o magistério para que ela pudesse ministrar aulas nas séries iniciais do antigo primeiro grau, que agora é ensino fundamental. Em 96, temos uma nova atualização, onde a Lei de Diretrizes Básicas, a LDB, ela foi criada, e nesse período teve a transição. Então, foi extinto o magistério e foi criada a obrigação dos professores serem formados em pedagogia, para que eles pudessem ministrar as aulas no ensino fundamental, que a partir daí não mais passou a ser primeira a quarta série, mas passou a ser primeiro ao quinto ano. E posteriormente, com as mudanças que aconteceram, a educação básica inicial do fundamental passou a ser do primeiro ao nono ano, e a criança passou a entrar na escola aos 6 anos de idade. Então, antigamente era diferente, não tinha educação infantil e também criaram-se as creches. Então, várias mudanças que aconteceram no país ao longo dessas legislações, ao longo das décadas. Então, a gente vê que é um trabalho que é importante para a população. E a pedagogia entra aqui como requisito mínimo para que a pessoa possa dar aula nos ensinos iniciais do ensino fundamental. E também temos as licenciaturas em letras, inglês, matemática, ciências,
história, geografia, tantas áreas diversas, né, filosofia, sociologia, que habilitam o profissional para que ele possa dar as aulas no ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e no ensino médio, que são da 1ª à 3ª série do ensino médio. Mas por que eu quero falar isso aqui? Porque essa lei que estamos votando aqui nessa casa hoje, primeira discussão, porque vão ser 2 votações, ela vai fazer mais algumas alterações nos requisitos para que o profissional em Jacareí possa ser habilitado para ministrar as aulas nas salas. E uma alteração interessante que a gente precisa pontuar aqui, com o advento das legislações para as pessoas com deficiência, no caso, TEA, as pessoas com altas habilidades, foi-se necessário pensar uma legislação que fosse voltada para as pessoas com deficiência. Sobretudo as que eu citei agora, TEA, que são as crianças que possuem o transtorno espectro autista, as crianças com altas habilidades. Então a gente vê que com o passar do tempo é necessário a gente modernizar a legislação, atualizar, para que a gente possa se adequar às novas realidades. E a lei é assim mesmo, a lei vai se alterando de acordo com os anos, para que ela possa seguir as necessidades da sociedade. Então, nos anos 60, quando foram criados o 1º e 2º graus, não tinha essa visão tão especial, voltada para a educação especial, que é mais para as pessoas com deficiência, que têm alguns transtornos ou que têm algumas necessidades específicas. E um dado que é bom a gente também citar aqui, das matrículas que foram crescendo no país para a educação especial. Então, mais de 1,7 milhões de pessoas foram matriculadas em escolas regulares, pessoas que são especiais, pessoas com deficiência. Então, mais de 90% das matrículas de crianças com deficiência estão sendo feitas nas escolas de educação regular. Então, apenas 10% das crianças que têm necessidade especial, necessidade específica, estão matriculadas em escolas específicas. Aqui em Jacareí a gente tem agora, recentemente, a Estação Evoluir, que foi inaugurada, que faz um trabalho muito importante para a pessoa com deficiência. Mas ainda, 90% das crianças estão matriculadas em todo o Brasil em escolas regulares. E essas crianças precisam ter uma atenção especial. E essa lei que estamos votando aqui hoje, esse projeto de lei, ele vai alterar a redação do artigo 1º, na verdade, do anexo 2 da Lei Complementar de 2015, aqui de Jacareí, que fala o seguinte, que agora o professor, ele terá alguns requisitos específicos para ingressar em algumas áreas. Atualmente, o requisito mínimo é a pedagogia. A pedagogia, ela vai te dar direito a dar aulas no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e também habilitar você para ser coordenador de escola, vice-diretor ou diretor, ou também supervisor de ensino. Então, a pedagogia, ela é a porta de entrada para as principais funções relacionadas à educação. E as mudanças principais são as seguintes: requisitos para o cargo de professor, curso superior em pedagogia, licenciatura plena, ou curso superior em educação física, licenciatura plena para os profissionais que vão dar aulas de educação física, curso superior em artes, licenciatura plena para quem for dar aula de artes, ou curso superior em educação especial, licenciatura plena. Existia uma grande discussão nas normas de educação que se dizia o seguinte: para que o professor possa dar aula em escolas que têm alunos especiais, basta ter uma pós-graduação. Na verdade, não. Com essa legislação aqui específica, a gente percebe que para que o professor possa dar aula especificamente na educação especial, ele tem que ter esse curso superior em educação especial. Então já existe, não é uma pós-graduação, é um curso superior, é uma licenciatura. Ou também pode ter um curso em pedagogia com habilitação em educação especial, ou curso superior em pedagogia com pós-graduação na área de educação especial com carga mínima de 360 horas. E é importante lembrar que os cursos precisarão ser reconhecidos pelo MEC. O MEC é o órgão máximo do país que trata da educação. O MEC é o Ministério
da educação. E, por fim, aqui eu queria citar alguns pontos da mensagem do prefeito, para que a gente pudesse pensar nessa votação aqui, que é importante, que é uma votação que parece ser bem simples, mas ela abre novos caminhos para a cidade, ainda mais para os profissionais da educação. A gente sabe que o quanto que o curso de pedagogia é procurado pelas pessoas. Agora caiu um pouquinho a procura, mas é um curso que visa formar profissionais que vão educar nossos filhos, educar as pessoas. Então, é importantíssimo a gente reforçar a importância da pedagogia na cidade. Então, vou citar aqui alguns pontos para que você em casa possa também compreender e os nobres pares também possam se apropriar desse projeto para votarem com mais segurança. O projeto de lei tem por objetivo esclarecer os requisitos para o cargo de professor e ampliar o número de profissionais voltados para a educação especial, que é o foco principal, com vistas a atender a crescente demanda por profissionais capacitados para atuar no suporte educacional a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Dada a complexidade das funções e a especificidade das atividades a serem desempenhadas, evidencia-se a necessidade de profissionais altamente especializados, com formação técnica e prática compatível com as exigências da função. Também queria citar aqui 3 importantes projetos que a gente aprovou nessa casa no começo do ano, que são voltados à causa do público autista, né? A gente também votou alguns do vereador aqui, Daniel, dos vereadores aqui presentes, do Luiz Flávio, né? Voltados para a causa autista, mas também votamos 3 importantes questões para a inclusão do município, que foi a diretoria de inclusão, a política da inclusão e também um outro projeto que visa o plano, né, de inclusão do município. Então, essa lei aqui ela vai aprimorar ainda mais essas questões voltadas à pessoa com deficiência no município e também exigir capacitação técnica dos profissionais para que eles possam atender, né, adequadamente essas crianças que tenham algum transtorno psicológico, TEA, enfim, porque não basta o professor ter a boa vontade de atender a criança, mas também tem que ter uma capacidade técnica, uma instrução específica para poder atender esse público, né? Não basta boa vontade, mas também tem que ter uma formação específica, uma formação técnica para que eles possam atender as crianças que precisam, né? E a alteração do requisito da escolaridade para o cargo de professor, substituindo a exigência genérica de curso superior em pedagogia por curso superior em pedagogia, licenciatura plena, visa conferir maior precisão e aderência às diretrizes legais que regem a formação docente, conforme preceituado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB de 1996, que foi a lei que alterou praticamente todo o sistema de educação em nosso país. Uma vanguarda que foi aí, em 96, votada, uma mudança importante, um divisor de águas para a nossa educação nacional. Importante reforçar também que a licenciatura plena em pedagogia é a habilitação que efetivamente qualifica o profissional para o exercício do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, assegurando a formação pedagógica e as competências necessárias ao desempenho da função. Diante da escassez de profissionais disponíveis no mercado com formação estritamente delimitada, torna-se necessário estabelecer critérios que ampliem as qualificações aceitas para o exercício das funções, desde que assegurada a compatibilidade entre a formação do profissional e as atribuições a serem exercidas. Tal flexibilização, sem prejuízo da qualidade, visa garantir o pleno atendimento às necessidades dos alunos e o cumprimento das diretrizes de inclusão previstas na legislação educacional vigente. Dessa forma, o projeto de lei, ora encaminhado, não apenas promove a adequação da estrutura educacional do município às reais demandas da inclusão, como também fortalece uma educação pública acessível, equitativa e de qualidade. Sua aprovação é essencial para assegurar o atendimento educacional especializado, eficiente, responsável e socialmente sensível, aliando-se às diretrizes nacionais e às transformações necessárias para a consolidação de uma rede de ensino verdadeiramente inclusiva. Então,
nobres pares, venho pedir o apoio de vocês para que a gente possa votar favorável nessa primeira discussão e a gente poder avançar nas questões da educação em nosso município. Jacareí é uma cidade que visa sempre investir em educação, já se investe mais do que a Constituição prevê, isso mostra, né, quase 30%, a Constituição prevê cerca de 12% a 15%, Jacareí investe quase 30%, 25% a 30%. Então, compromisso com a educação. Depois dá uma corrigida. Então, a gente vê a diferença do compromisso com a educação do município. Eu peço o apoio de vocês para que a gente possa aprovar nessa casa essa lei e assim a gente avançar nessas mudanças estruturais, visando a capacitação técnica dos profissionais da educação e também abrangendo mais para que mais pessoas possam entrar no ramo da pedagogia, trabalhando pelos nossos alunos. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Peço o voto favorável de todos os vereadores. Mais uma vez, boa tarde a todos os presentes. Quero, no início da minha fala, agradecer ao vereador Marcelo Dantas, que me permitiu falar antes dele, ele tinha se inscrito antes, mas por conta de uma consulta médica que eu vou ter agora, preciso usar a fala rapidamente. Eu provavelmente não vou conseguir estar aqui no momento da votação, tem uma consulta médica às 13, como eu disse, mas já quero aqui deixar registrado que meu voto seria favorável a esse projeto, como é um PLCE, ele vai ser discutido em 2 turnos. No próximo turno, vou ter o prazer aqui de votar favorável. É uma adequação importante para que a gente consiga atender a educação especial. Eu quero só também fazer um registro muito breve, que eu até falei durante a fala do vereador Jean, desculpa qualquer indelicadeza da vereador, Jacareí não investiu nos últimos anos 25%. Em 2024 a gente não chegou a atingir 25%, acho que chegou em 22% mais ou menos. E no última audiência das metas fiscais nós atingimos 22% esse ano. Então a gente ainda não chegou a 30%, mas se Deus quiser a gente chega, que é um investimento muito importante. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos. Senhor presidente, eu retiro o meu direito de fala para não prejudicar o vereador e ele poder votar. Registrar aqui agradecimento à gentileza do vereador. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vou colocar em votação. Pode ir, Maria. Pode ir, Maria. Pode fazer, Maria. Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barreto? Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Joex Almeida? Como vota o vereador Luiz Flávio? Como vota o vereador Marcelo Dantas? Só justificando o meu voto, é muito importante esse estatuto desse plano de carreira e remuneração do magistério, porque a gente equipara com muitas cidades aí e não ficamos atrás. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfar, de Cidade Salvador? Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? Primeira discussão do PLCE número 5 de 2025 foi aprovado por 13 votos favoráveis. Suspendo a sessão para o horário do almoço e retorno às 14h15.
Obrigada.